Então eu vou fazer a explicação sobre a mudança de algumas variáveis no comportamento de motores hidráulicos. Então para isso eu tenho um circuito hidráulico com uma unidade de potência hidráulica capaz de fornecer uma certa vazão a uma dada pressão e um motor hidráulico, e nesse circuito foi colocado um medidor de vazão, duas tubulações com perda de carga, dois manômetros e um manômetro diferencial. E esse mesmo circuito a gente está replicando aqui à direita para a gente poder fazer algumas comparações e melhor explicar o que é proposto. Então, antes de tudo, na questão da nossa unidade hidráulica, eu vou zerar o vazamento interno aqui porque não nos interessa para aquilo que a gente vai explicar. E aí, iniciando então pela questão da pressão disponível na unidade de potência hidráulica. Bom, como a gente viu anteriormente, a pressão disponível na unidade de potência hidráulica tem que ser capaz de suprir todas as perdas de carga do sistema e ainda fornecer a pressão necessária para desempenhar, no caso do rotador linear, a força que o rotador precisa, e no caso de um rotador rotativo, como é o motor hidráulico, fornecer o torque necessário ao mesmo. Então percebam que já há um diferencial de pressão em cima do motor hidráulico, porque na modelagem do mesmo no FluidSim, ele tem um atrito. Então a gente não consegue zerar esse valor aqui. Tá? Mas o que é interessante a gente perceber é que a cada incremento de torque externo que a gente dá, a gente vai ter um aumento proporcional a esse torque. Por exemplo, se a gente colocar 1 Nm, a gente vai passar do valor de 4,21 para 10,49. Ou seja, um incremento de 6,28 bar. Se a gente aumentar desse torque de 1 Nm para 2 Nm, a gente vai ter 16,78 bar de pressão diferencial. Ou seja, um aumento novamente de 6,29 bar. Ou seja, a cada 1 Nm que a gente aumenta o torque externo, a gente necessita de um incremento de pressão diferencial de 6,29 bar. Agora percebam que o aumento do torque em nada modifica a rotação do motor, porque a rotação do motor está diretamente relacionada à vazão da bomba. Agora, as nossas unidades hidráulicas iniciaram com uma pressão de operação ajustada na válvula limitadora de pressão em 60 bar. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver 60 bar aqui, vai começar a desviar o fluido para o tanque. Então é interessante perceber que em um dado valor de torque, a gente vai ter um diferencial de pressão muito alto sobre o motor e, por consequência, essa pressão pode ser excedida. Por exemplo, se a gente colocar aqui 8 Nm, a gente já vai ver que a gente vai ter um diferencial de pressão de 54,33, ou seja, a gente já não tem os 5 litros por minuto, porque já está desviando parte do fluido para tanque, e por isso que vai cair a nossa rotação. Então, se eu aumentar mais ainda, o que vai ocorrer é que vai ter que desviar mais fluido para tanque ainda, para que a pressão se mantenha em 60 bar. Aí a rotação cai à medida que o valor de vazão cai, por consequência de ter fluido desviando para tanque. Então é interessante a gente ter uma pressão disponível na unidade de potência hidráulica que seja capaz de fornecer esse diferencial de pressão e ainda vencer todas as perdas de carga do circuito. Nesse caso aqui, a gente teria que levar a pressão da unidade para um valor de aproximadamente 67 bar para conseguir então desempenhar o torque externo de 9 Nm. Bom, comentei agora há pouco sobre a questão da velocidade do motor, né? A velocidade do motor está relacionada diretamente à vazão que passa por dentro dele. Então, se tivermos uma unidade com 5 litros por minuto, a gente vai ter uma certa rotação. Se a gente tiver uma unidade com uma vazão maior, ou seja, o dobro, a gente vai ter o dobro de velocidade para o mesmo motor. Agora percebam que, passando mais fluido por dentro do motor, haverá um diferencial de pressão maior sobre o mesmo por conta deste atrito.
Se a gente zerar esse atrito, por exemplo, não tem como zerar no fluid sim, ele vai botar um valor mínimo, a gente vai ver que, então o atrito sendo quase zero, o diferencial de pressão sobre o mesmo, para vencer a perda de carga nele, se reduz a quase zero. O que na prática, é claro, a gente não tem. Então no circuito real, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, mesmo que a velocidade esteja somente relacionada ao valor de vazão fornecido pela unidade hidráulica, é interessante a gente perceber que se a vazão for muito grande, essa pressão vai começar a aumentar. Se aumentar demais, pode ser inclusive que a válvula de alívio se abra e não deixe, como no exemplo aqui, os 20 litros da unidade de potência que seriam fornecidos ao circuito ir para o motor. Veja que aqui a gente tem passando pelo motor somente 14 litros por minuto, porque chegamos a 60 bar e está 6 litros por minuto praticamente voltando para tanque. Então, novamente, a gente percebe que a pressão disponível na unidade de potência hidráulica que seja capaz de vencer toda a resistência do circuito. Para 20 litros por minuto, a gente precisaria de, no mínimo, 113 bar de pressão disponível na unidade de potência hidráulica. E por último, falar do volume de absorção do motor hidráulico, onde a gente percebe que eu vou diminuir pela metade esse valor. Então, se a gente aumentar ele, ou diminuir, no caso, diminuindo o volume de absorção, a gente tem o dobro de velocidade rotacional com a mesma vazão que passa por dentro dele. Vejam, porém, que a pressão diferencial aqui aumentou sobre o motor, justamente pela questão que ele girando ao dobro de velocidade, como o atrito está relacionado à velocidade rotacional do rotador, então o atrito é maior e, por consequência, então, a perda de carga sobre o motor hidráulico acaba sendo maior. E aí, falando sobre o torque, a gente falou anteriormente que o incremento de um torque de 1 Nm aumentava em 6,28, quase 6,3 bar de pressão diferencial. A gente vai ver que agora a gente vai ter um incremento de exatamente o dobro de pressão. Com um motor com metade do tamanho do anterior, a gente vai ter metade do torque possível com o mesmo diferencial de pressão. Ou, em outras palavras, para o mesmo torque, a gente vai precisar do dobro de pressão diferencial sobre o motor hidráulico. E aí, interessante, novamente, a gente voltar na questão da pressão disponível na unidade de potência hidráulica. Então, veja que quanto menor o motor, maior essa pressão diferencial, e então maior terá que ser a pressão disponível na unidade de potência hidráulica, dependendo do torque que se deseja vencer com o motor.